Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Kimball Insights, onde a liderança encontra a inspiração. E hoje nós recebemos aqui a incrível Valesca Farias, que está relançando o seu livro O Líder Integral, e vem bater um papo muito inspirador conosco sobre um tema que vem permeando cada vez mais o mundo aí, esse mundo que a gente tem vivido, que é sobre a liderança humanizada. Muito obrigada, Valesca, por aceitar esse convite. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Valesca. Obrigada. E o líder humanizado não é uma tendência, né? Já é uma necessidade. Falando um pouco do seu livro, do Líder Integral, você pode nos contar como veio a ideia, a inspiração para lançá-lo? Eu tenho o maior prazer de falar dessa inspiração, porque de fato foi uma inspiração, né? Eu digo que foi uma epifania. Depois de 10 anos, eu quis escrever um outro livro e sempre me batia aquela vontade de voltar com a temática da liderança integral. Ainda mais depois da pandemia, né, que estava todo mundo muito mexido e a gente falando muito de empatia e de enxergar o outro. Eu falei, gente, o livro, a mensagem está mais atual e necessária do que nunca. Então, falar desse lugar depois de 10 anos é muito emblemático. A gente falou disso lá atrás como uma necessidade, mas assim, hoje está mais latente ainda. Ensinar as pessoas a trabalhar essa empatia, um momento onde tem muita gente adoecendo, muita gente com burnout, com burnão, com ansiedade, com depressão mesmo, doenças do trabalho. E a gente precisa falar um pouco mais dessa liderança integral. E aí comecei, né, pensando nisso. E falei, mas será? Depois de 10 anos? E aí, como nada é por acaso, eu digo que o que é para acontecer tem muita força. Eu recebi um contato de uma pessoa do Rio Grande do Sul, uma gestora lá de um sistema grande, comentando que ela tinha quase 500 líderes numa base de liderança intermediária. E ela queria migrar para esses líderes, para fazer a transição desses líderes para liderança integral. E aí, se eu tinha alguma dúvida ali, a tampa de bueiro caiu, não foi nem ficha. Falei, gente, é isso, leia os sinais. E aí, passei um ano, 2023 inteiro, com eles, fazendo essa transição. Foi um sucesso, a primeira impressão, a primeira edição do livro foi toda para eles. Dediquei uma página, fiz, e aí virou uma metodologia. Todos os líderes que entram agora lá passam pela formação na liderança integral. Legal. E assim surgiu o Líder Integral, que dobrou de tamanho, mais atual, com os exemplos mais atuais, e pós-pandemia com uma nova visão de mundo. A mensagem ela é fiel à primeira edição, mas claro que a gente foi adaptando, porque são 10 anos, é uma década de experiência, de vivência, de tendências e novos contextos, e aí eu consegui atualizar. E o que... Desculpa. Eu ia te perguntar, o que significa na prática ser um líder integral? E como que essa abordagem impacta aí nas organizações? Isso é muito interessante. O líder integral, eu falo que para um novo mundo, a gente precisa ter um novo naipe de líderes. Não dá para a gente seguir com uma mentalidade antiga, não dá para a gente reproduzir um padrão de liderança falido, que não se sustenta e que adoece as pessoas e o sistema também. Se as pessoas estão doentes, o negócio também adoece. Então, o líder integral é um líder que tem uma mente aberta, que tem uma visão mais ampla, que é mais inclusivo, que briga pelas diferenças, que é contra o preconceito, que critica e confronta padrões culturais arcaicos, que bota em xeque o status quo. Então, é um líder que entende que ele precisa, de fato, assumir a sua posição de liderança. E liderança é tomada de decisão, liderança é avaliação, autoavaliação, avaliação das pessoas, avaliação do negócio. Ele tem essa visão mais ampla e ele trabalha com uma mente
integrando, né, com uma visão também mais integrativa, aquela coisa que você olha e fala, olha, não é só o profissional, tem um indivíduo ali por trás de um crachá e que eu não consigo dividir. Eu digo que na condição humana as pessoas não são fracionadas. E justamente a integralidade delas é a sua maior beleza e força. Então, quando a gente entende isso, a gente desenvolve o ser humano de forma mais abrangente, de forma integral. É um desenvolvimento que tanto foca o crescimento pessoal como profissional, porque não se divide. Pessoal e profissional fazem parte de um mesmo conceito, de uma mesma fonte, de um mesmo PEC. Então, aquela frase que a gente já ouviu algumas vezes em acesso, não, mas eu não sou assim em casa. Não existe. Não existe. A gente até pode maquiar, a gente usa máscaras, até porque para conviver e para lidar com algumas situações, a gente coloca algumas máscaras, né? Tem aquele ditado que fala assim, na terra de sapos, de cócoras com eles. Você não precisa ser um sapo, mas você vai ter que ficar de cócoras para poder criar ali um entrosamento. Faz parte do jogo social, Exatamente, perfeito. Poder se adaptar, adaptar suas características a cada ambiente, a cada contexto, a cada pessoa. Isso. E você vai liderar pessoas diferentes também. E aí a gente ouve também muito da questão da liderança situacional. Tem alguma semelhança? Totalmente. Porque, assim, são duas situações distintas. Uma é aquela pessoa que coloca uma máscara para se preservar ou para lidar com uma situação que está difícil. Beleza. O problema é a gente ficar com a máscara e seguir com a máscara. Esse é o grande problema. Porque quando você começa a usar máscaras para se encaixar num ambiente, você começa a se despersonalizar. E aí você já não sabe o que é conteúdo seu e o que é do outro. Quando a gente vai falar pelo prisma, né, pela perspectiva do outro, do colaborador, várias pessoas com personalidades e padrões distintos numa equipe, a gente entende que a gente vai adequar a comunicação para lidar. Eu digo que cada pessoa entende de uma forma. Então, a gente precisa saber como ela entende e interpreta para a gente ser assertivo nessa comunicação. Senão, a gente vai falar para todo mundo, um vai entender, o outro não, um vai entender como bom, o outro não. Então, a gente precisa adequar. Mas você entende? Uma coisa é uma adequação, outra coisa é você colocar uma máscara, ok, para você ali fazer, como você falou muito bem, um jogo social, uma interação social, mas você precisa lembrar de tirar essa máscara depois. Perfeito. Quando a gente fala sobre a humanização, a gente já está muito na boca de todo mundo, né? Ainda mais por conta de um TED Talk da Brené Brown que fala sobre a vulnerabilidade. O que a vulnerabilidade tem a ver com essa liderança humanizada? Muito bom. Eu adoro o livro da Brené Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeito. E você precisa ter coragem para isso. A gente fala muito de um momento, de um contexto onde a gente cresce, onde a gente aprende com os erros. Mas isso ainda está muito para gringo ver. Na hora dali no frigir dos ovos, as pessoas sempre dão um jeito de se safar daquele erro, porque tem ainda, né, culturalmente, assim, errou porque não sabe, errou, está vulnerável porque é fraco. E não tem nada a ver, a vulnerabilidade, ela faz parte da nossa condição. Eu digo que cada vez mais as pessoas querem uma liderança ombro a ombro. As pessoas querem olhar para o líder e enxergar nele a sua faceta humana. Acabou aquela coisa do super-herói, tira a capa. É chato, é boring aquela coisa de você estar com um líder que não erra. E porque aí você começa também a não se achar, não se permitir errar. Porque o erro não é algo bem visto. E como conciliar isso aí, pegando esse gancho, né, dessa vulnerabilidade para não virar uma muleta também, né? Qual o cuidado que se deve ter para evitar que isso aconteça? Eu digo que toda energia que joga para cima também joga para baixo. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com as distorções. Né? Essa coisa da vulnerabilidade, foi isso que eu entendi, Tícia. Então, assim, isso não pode virar uma muleta. O fato de eu não saber alguma coisa não me isenta da responsabilidade de procurar aprender.
Isso aí é outra história, né? A vulnerabilidade não é porque eu não quero aprender, não é um comodismo. A vulnerabilidade é você poder dizer que você está triste, é você poder entender que você está com um problema pessoal e o líder ser empático a esse problema, porque ele sabe que você é um ser humano e que você também tem uma vida, uma bagagem pessoal além da profissional. É uma vulnerabilidade de dizer, olha, eu fico muito desconfortável quando você grita ou fala alto ou me repreende dessa forma na frente das pessoas. É você poder expor um desconforto. O 10º, eu encerro o livro falando de limites. Dar muito sobrecarrega, receber demais esgota. Então, assim, a gente precisa saber o que pra gente hoje é inegociável. Exato. Senão a gente vai adoecer no ambiente de trabalho. E aí a gente adoece no ambiente de trabalho e como a gente é integral, a gente vai adoecer também em casa, nas nossas relações afetivas. Tudo, Afeta tudo, né? Tá tudo tudo conectado. junto. Você não é indivisível. E Valesca, pegando essa linha de pensamento, a gente tem uma vivência com avaliação de executivos. Então, aqui no Brasil, a gente já avaliou mais de 30 mil executivos. E a gente percebe um gap, assim, crucial de autoconhecimento. Isso. Então, assim, o autoconhecimento para aquele líder não é algo praticável. Você acha que é um fato determinante o autoconhecimento para o adoecimento ou para uma liderança humanizada? 100%. Se eu não me conheço, é o que eu falo. A liderança começa no líder de si. Quem não conhece a si mesmo não pode pretender liderar quem quer que seja. Eu não conheço a mim mesmo. Tem um problema aqui, né? Estamos em 3. Se o problema é meu e eu não reconheço, eu vou projetar no outro. Sim. E aí a gente vai chegar lá, o problema são os outros, o inferno são os outros, o Sartre já dizia. Então a gente precisa se conhecer. E é impressionante como tem um estigma. Infelizmente, a gente fala da necessidade, as pessoas entendem a necessidade, mas na hora de aceitar, abraçar e praticar o autoconhecimento, ainda tem ali um preconceito grande. Mas isso aí é coisa para fraco, isso aí é coisa de, sabe, vira. As pessoas estão muito focadas assim, no processo, no sistema e esquecem delas mesmas. Você, para estar de pé, você precisa, de fato, se manter ereto nas suas próprias pernas. E, para isso, eu preciso me conhecer. O que está pesando? O que está me curvando diante disso? O que eu não estou conseguindo? E aquilo que eu digo assim, quando a gente não processa o autoconhecimento e a gente vai insistindo, agora não é nem burnout, tem o burn-on. Né? Que é aquela coisa que você está ali trabalhando e tudo bem, eu só estou sobrecarregado, estou só com uma demanda. Você nem enxerga que você está passando do seu limite. Aí o que acontece? O corpo grita, porque o corpo é a biografia viva da alma. E aí grita. E a gente precisa se conhecer. E outra coisa, se para mim o autoconhecimento não é importante, por que eu vou me preocupar em entender ou conhecer o outro? Você entende que é cíclico? Você fica ali andando em círculos, repetindo o mesmo padrão, e se para você abraçar a vulnerabilidade é mostrar fraqueza, você não vai admitir a vulnerabilidade do outro também. Por isso que a liderança começa na primeira dimensão da liderança, o líder de si. Não conhecer a si mesmo é o pior problema hoje do líder. E não adianta tentar tratar o resto. Não adianta você tentar cuidar das outras etapas. Você vai pular a principal etapa, que é conhecer a si mesmo. Eu digo, olha só, para a gente passar para uma equação de segundo grau, a gente tem que passar pelas 4 operações, você concorda? Sem as 4 operações, você não evolui. Então, assim, o autoconhecimento é a base, é a alfabetização, é o letramento emocional para si, né, em termos de autogestão, de autoconhecimento, de automotivação, e para o outro também. Assim, é muito crítico, salta aos olhos quando o líder está com problema na equipe, só no diagnóstico, se ele participa, eu já vejo que tem ali muita trava dele. Sabe, ele querendo passar, ou então ele quer ir direto ao ponto, ao problema no processo. Vamos ver o problema, é ele, eu digo, sai da pessoa. Se você ficar apontando, o problema vai se tornar pessoal. A gente vai na ação, só que a ação, ela é fruto de uma emoção. Entendo. Sem dúvida. E aí a gente precisa
travestir isso de forma... Porque tem gente que não consegue nem, captar a mensagem. Porque está tão, às vezes, rígido, né? Está tão ainda ali naquela coisa do preto e branco que ele não consegue mergulhar para ter esse entendimento. Muito bom, muito bom. E agora eu vou até mudar um pouco de assunto, mas ainda seguindo mesmo. O que tem a ver a liderança humanizada com inovação? Olha, a liderança humanizada, ela já é uma inovação, né? Porque, vamos lá, isso é uma coisa muito interessante que você falou, Amanda. Falar de liderança humanizada é até uma coisa assim, né? Olha só, se a liderança, eu lidero pessoas e não janelas, cadeiras Exato. e mesas, então teria que ser humanizada. Né? Mas está tão distante desse conceito, a liderança ela estava tão, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e as pessoas adoecendo. Gente, quando a doença chega ao corpo físico, é porque a situação está gritante. Que as pessoas, a gente precisa falar, chover no molhado. Sim. Olha só, a liderança é humanizada. Eu fiquei chocada. Eu fui assistir foi um evento, e aí lá numa determinada hora, uma pessoa inteligentésima, autor de vários livros, né, top voice. Olha, essa coisa de... Essa foi a frase. Paleteiros e liderança humanizada, modinha. Invenção para vender. Eu olhei para aquilo... Uma pessoa numa posição dele como um consultor reconhecido, falar desse lugar fórum, né? Triste demais. É triste demais. Se um próprio consultor que está vendendo, né, fala sobre isso, então, assim, a liderança humanizada é a inovação, eu vou falar que é a evolução da liderança. E toda evolução, ela traz em si uma inovação, né? Evoluiu, ela inovou. Então, a inovação pede um novo líder, pede um novo estilo de gestão, pede um novo olhar para esse desenvolvimento humano. Então, sim, tem a ver com a inovação. A gente precisa inovar. Sem dúvida. E aí, quando a gente, pegando esse gancho, quando a gente olha para esses estilos, né, do que era, como era feito e hoje tem esse novo olhar, como que a gente insere o contexto das gerações nesse aspecto? Como é que a gente vê, como é que você vê aí o conflito dessas gerações, da pessoa mais velha liderando a mais nova, né, geração Z, Y, Z, ou até o inverso, a geração Z ou Y gerenciando Um baby boomer, por exemplo. E aí, o que isso traz? A gente hoje, eu trabalho com empresas que têm 4 gerações no mesmo setor. Nós também. E aí, ou seja, vocês também, né? Então, assim, você olha e fala assim, tem uma comunicação truncada, os problemas, os conflitos, eles saltam aos olhos. Sim. E quando você fala de conflito, você tem como pano de fundo uma intolerância por conta de uma incompreensão. Se eu não compreendo você, eu não vou tolerar. E aí, se eu não tolero, eu vou dar um nome de folgado, mimimi. Você começa a julgar e rotular. E isso é um problema. Claro que tem pessoas, como você estava falando, que às vezes se acomodam num determinado padrão, aí vestem a máscara da vítima, e aí fica um acusando o outro nessa dinâmica que vem lá de trás. Sim. Mas assim, é muito claro que essa questão geracional hoje, ela deflagra um problema de autoconhecimento e de olhar para o outro. Se eu não me conheço, eu também não vou querer conhecer o outro, até porque eu não tenho essa prática. E aí, não conhecendo, a gente vai ficar no conflito. E isso, eu digo que a água vai crescendo, vai elevando, até a hora que você para de respirar. Quando você para de respirar, você vai ter que tratamento de choque. Sim. Mas uma hora você tem que, você está devendo, tem que pagar. Então, aí vem, né? Está com problema, o turnover do setor está altíssimo, as pessoas estão com licença médica adoecendo, ou então, aí claro que isso vai afetar o resultado. Quando você olha, fala assim, olha, o resultado é a ponta do iceberg. Vamos ver por que a gente não está chegando? Vamos ver porque tem muita gente pedindo para sair da empresa? A empresa tem
Porque às vezes não é nem da empresa, né? O colaborador pede para sair do líder, não é nem da empresa. Só que ele não tem muito falar isso. Claro. Né? E a gente precisa olhar para isso. Se tem um problema com muitas gerações, a gente precisa colocar todo mundo dentro de um lugar, falar das diferenças. E que as diferenças estão aí, por isso que a gente trabalha tanto com esse conceito da diversidade. Diferente não é divergente, é apenas diferente. E a gente precisa aceitar isso, mas enquanto eu estiver estanque, irredutível, de que o outro tem que fazer como eu acho que é correto, essa coisa do que eu acho que é certo, ou então eu aprendi assim, tá, mas a forma dele aprender é outra. A dinâmica mental dele, ele processa de outra forma. O padrão Gabriela, então, né? Eu nasci assim. É por aí. Então, essa questão geracional, ela reflete muito uma intolerância por falta de autoconhecimento e disposição para conhecer o outro. E aí, pegando mais um gancho, então a gente falou aí dessa liderança, desse novo modelo, da intolerância aí das gerações. E, por outro lado, a gente vê uma nova geração entrando aí, muito ansiosa, e você comentou da questão de se conhecer. Como que você vê essa geração que já chega querendo sentar na cadeira do presidente? Como administrar isso também, né? Porque, querendo ou não, isso acontece, faz parte dessas novas gerações, desse imediatismo. E isso impacta diretamente no autoconhecimento também, né? Tá tudo ali, né, andando em círculos. Eu vou repetir, esses dias a minha terapeuta falou assim, a gente estava conversando sobre isso, né, que tem uma geração mais ansiosa, que é assim, eu recebo uma mensagem, WhatsApp, gravado, um áudio. Oi, Valesca, tudo bem? A minha terapeuta me indicou para fazer um trabalho de gestão de marca pessoal e reputação. Eu estou passando por uma crise no trabalho, pensando numa transição. Acredito que o momento é esse. Então, por favor, me fala como funciona e como você vai resolver meu problema. Transferiu para você a responsabilidade. Aí eu parei, eu falei, fulana, eu posso te ajudar, conta comigo, mas eu preciso saber qual é o seu problema. Você simplesmente rotulou que você está querendo, você está com uma crise no trabalho, mas eu não sei qual é essa crise, o que está por trás dessa crise, o que está provocando essa crise. Você está falando que quer fazer uma transição, eu não sei que tipo de transição você quer fazer, de área, ou seja, eu preciso entender melhor, porque meu trabalho ele é muito customizado. Eu preciso entender qual é a tua dor, qual é o teu problema para eu oferecer a solução. Isso. Não retornou mais. Então, assim, a gente entende, porque a minha terapeuta falou, você sabe que essa nova geração está fazendo terapia online, não é online, está fazendo terapia com inteligência artificial. Com ChatGPT. Com ChatGPT. Com a Alexa, Aí eu falo, né? gente, como assim? Né? Uma terapia é algo assim, a gente vai fazer um trabalho de psicanálise e aí vamos trabalhar o que está recalcado de 1 a 7, de 1 a 14, transferência, manejo, e a pessoa aperta ali um botão, aí a minha terapeuta falou assim, você tem que entender qual é a lógica deles. Aquilo me vestiu. A lógica, eu tenho um filho de 26 anos, né? Qual é a lógica dele? Então, assim, porque enquanto eu não entendo a lógica dele, eu vou estar insistindo numa determinada perspectiva que não é a dele. Não é o método que ele não quer. Não é. Então, assim, primeiro, vamos lá, né? Para a gente se aproximar da pessoa, a gente precisa pelo menos demonstrar que a gente tem... a gente valida a perspectiva, a visão dele. Se você não validar, você não cria conexão. Ele vai sempre achar que você está contra ele. E eu falei, gente, faz sentido, porque tem uma lógica por trás disso. Tem uma lógica. Só que aí, assim, né, ela não voltou mais, porque eu falei, não dá para eu dizer que, olha, eu quero saber como você vai resolver meu problema. Se eu não sei qual é o problema dela, e só tem um rótulo, transição de carreira, não sei o que impulsiona, né, o desejo dela. E transição do que para quê, né? De onde para onde? Então eu falei assim, olha, vai chegar uma hora que vai ter uma necessidade maior e ela vai rever, de fato, essa, né? Porque agora pode ser que ela esteja ainda na fase de resistência, né? Mas vai chegar uma hora que vai ficar insustentável, que a gente precisa ir mais a fundo, se conhecer,
falar sobre isso, que é uma dificuldade para eles. Falar sobre alguma coisa. Porque é tudo tão líquido, é tudo tão na linha d'água, que falar sobre alguma coisa mais profunda é difícil para eles. Então, você tem que ir encontrando os caminhos. E tem um preconceito absurdo deles em relação aos mais velhos. Sim. Eles têm uma tendência a cancelamento das gerações anteriores muito grande. Então, a gente precisa, né, trabalhar, por isso que eu falo, muitas vezes você vai trabalhar a maturidade de trabalho, que é a competência técnica, mas está faltando a maturidade psicológica. Para lidar com aquilo que é a liderança situacional, a gente trabalha muito com isso. Para cada nível de entendimento e de competência, você tem que adequar a sua gestão. Então, eu tenho aqui uma demanda de trabalho, que é uma demanda prática, que é muito mais fácil. E tem a demanda psicológica, que é o nível de entendimento, o medo, a não vulnerabilidade, o conflito, o confronto e a ansiedade, que a gente precisa ter ali um posicionamento para dar o limite, sem invadir o campo do outro. Você também é mentora, né? Você tem um caso prático para nos dar de uma situação, claro, não precisa citar nomes, de um líder que saiu de uma liderança que totalmente desumanizada para ser um líder de fato integral? Olha, é muito interessante. Eu digo que algumas mudanças, elas acontecem a passos largos. Já outras, quando é da condição humana e que fala de cultura, que está tatuado na gente, a cultura, ela tatua, ela deixa lá uma marca. É mais difícil. Só que eu vejo assim, eu tenho, até numa empresa offshore, tá até fora do Brasil ele hoje. Ele tava, sabe, era muito hard skills, assim, a cultura hard, sabe, da empresa, muito engenheiro, aquelas pessoas mais céticas e pragmáticas, e tudo muito estrutural ali. E eu lembro que ele estava com muitos problemas, porque ele foi formado nesse ambiente. E ele começou a reproduzir, assim, de certo. Por quê? Porque ele era cobrado. Ele era cobrado, e aí assim, se ele tentava contemplar, aí as pessoas colocavam ele de novo no cabresto. Olha só, você tá pegando mole, fulano tá folgado com você, e tá. E aí a gente começou a fazer uma mentoria. E ele falou assim, olha, ou eu faço uma escolha agora e tomo uma posição, ou eu vou estar sempre devedor de alguém que quer que eu seja uma pessoa que eu não quero mais ser. Eu sofri com isso e eu não quero. Gente, foi tão interessante, porque a gente entende que algumas pessoas, quando tomam essa decisão, elas já não cabem mais nessa empresa. Isso é importante. Mas ele foi fazendo contraponto, ele criou uma resiliência, um jogo de cintura tão grande para lidar com as situações internas, que esse cara voou, que eu falo, né? Aquilo que não mata fortalece. Então, ele foi, olha só, não, deixa comigo. Ele não confrontava com quem dizia que ele tinha que ser mais linha dura, ele não confrontava, mas ele fazia o que ele achava certo. E aí chegou uma hora que ele começou, hoje ele está morando fora, está em Londres, na mesma empresa, fez uma carreira internacional linda. Então, assim, eu tenho muito orgulho, sabe? E foi muito interessante que teve um festival que eu fiz a abertura, a palestra magna, e ele teve uma hora que ele levantou o dedo e falou assim, Valesca, eu acredito que o maior problema do líder na gestão de uma equipe está associado à ferida primal dele. Olha, eu falei, nossa, fulano, você foi cirúrgico, exatamente, aquilo com que a gente não consegue fazer o manejo tem a ver com alguma coisa nossa lá, né, com alguma coisa que a gente não resolveu lá atrás, não necessariamente a ferida primal, mas tem muita conexão com isso, né? Muito bom. E você acha que todos os líderes, independente do contexto, porque assim, tem uma questão cultural, você disse, você acha que esse caso é uma exceção dele conseguir ter um jogo de cintura e ter essa resiliência para manter-se ali na mesma empresa? Ou você acha que é uma análise que o líder tem que fazer e ver se ele está realmente no ambiente certo? E que talvez ele tenha que mudar? Ou você já viu algum caso desse tipo? Olha, então eu não estou na empresa certa, melhor ir? Ou você acha que tem como
Como conduzir como esse líder? Olha, tem uma situação, aí tem algumas variáveis, né, nesse caso. Algumas vezes, ele não tem condição de nadar abraçadas numa empresa que, de fato, tem uma cultura mais presa, mais hard, uma liderança mais de cabresto, e aí ele nada, quando ele vê que ele não tem jeito, ele vai sair. Outros tentam. Eu achei, porque assim, mais fácil sair, né, gente? Vamos combinar? Mas muito mais nobre. Tentar o difícil, né? É tentar o difícil, porque enquanto ele tentou o difícil, ele desenvolveu habilidades que ele jamais poderia supor que ele desenvolveria. Então ele cresceu e hoje ele está fazendo um contraponto e está mudando toda uma cultura. Você entende? Então eu acho isso fantástico, porque não foi fácil para ele. Ele foi criticado, ele foi deixado de lado em algumas reuniões, mas ele foi fazendo o que para ele é muito interessante, é muito gratificante quando a gente faz aquilo que a gente entende que é o nosso certo. E é isso que você chama de marca pessoal na liderança? Também, né? Marca pessoal fala muito de uma grandeza humana. Eu falo que, ainda mais nesse mundo, eu digo que hoje em dia, nesse atual contexto, títulos cada vez valem menos e mais o que a marca do líder representa para as pessoas. Pessoas compram pessoas. Primeiro o líder, depois a sua estratégia. Então, eu trago muito essa consciência, eu tento passar essa informação para um despertar da consciência. Claro que a pessoa, né, quanto mais a posição dele, quanto mais alta na empresa, é um cargo de maior confiança, uma caneta mais ampla, ele vai ter ali um status maior. Mas a gente entende que cada vez mais a pessoa... Porque tem gente que está naquela posição só por conta do título e as pessoas respeitam por conta do título. Mas tem outras que são admiradas. Então, assim, tem líderes que inspiram, que eles são admirados. E às vezes nem está na cadeira de líder. Nem está. Né? Eu fiz alguns anos atrás uma pesquisa, um estudo, um levantamento, que eu chamei de liderança deslocada. Ou seja, eu sou a líder, mas a Tícia que era vista como líder. Por quê? Porque ela era muito mais acessível, ela tinha uma pegada de gestão mais próxima, mais ombro a ombro, uma comunicação mais transversal, tinha uma disposição, um interesse pelo outro. Então, eu estava ali só para assinar. Mas quando as pessoas tinham qualquer problema, ela era escolhida como mentora. E é claro, as pessoas vão se aproximar assim, de quem enxerga elas, Sim. né? Então, isso acontece demais. Muito bom. Ainda falando sobre marca pessoal, né? A gente tem visto na internet um boom sobre marca pessoal. Todo mundo tem que criar a sua marca pessoal. Mas não é disso que você trata, certo? Eu digo que eu sou mais de porão, eu sou raiz. Eu não sou tão Nutella. Então, assim, eu trabalho com marca pessoal há mais de 10 anos. E a minha marca pessoal é o seguinte: primeiro é o saber de si. Não dá para eu forjar uma marca para contextualizar, para estar adequada a um contexto. Para eu, de fato, ter uma marca forte de liderança, eu vou precisar saber quais são os meus pilares estratégicos, os meus pilares estruturais. Quem sou eu? Qual é o meu diferencial? Então, assim, eu vou fazendo um trabalho que é tirando, sabe, camada por camada, até chegar naquele entendimento que ele sabe quem ele é, qual valor ele agrega, qual o diferencial dele, qual é a proposta, a promessa de valor dele. Então, assim, como é que eu falo, como é que eu me vendo em 20 segundos, fazer o meu pocket pitch? Não consegue. Então, você às vezes passa por algumas... eu já vi, assim, pessoas para C-level chegar assim, fazer entrevista, me vende você. A pessoa, quando tira o currículo da mão dela, ela não consegue falar nada. Então, assim, vamos construir, porque quando você trabalha a marca pessoal, que é muito saber quem você é, para você poder se posicionar de forma estratégica. Isso. Senão, as pessoas percebem que você está sendo fake. Você entende? Eu trabalho com Business Wheel Model, que é um modelo de negócio pessoal. Quando você chega você tenta colocar primeiro esse modelo de negócio pessoal sem a pessoa ter feito os pilares estratégicos, que, olha, às vezes demora mais de 2, 3 sessões, porque é angustiante às vezes. Você não saber de si e ter que se vender.
E aí você tira a parte prática e pragmática, ali, técnica. Como é que você humaniza o teu pitch? Não tem como. E aí você fica sempre voltando para o currículo, a bengala, né? Você não consegue ter soltura, você não consegue... porque eu falo, nada mais sedutor do que você saber falar de si, você saber quem você é, saber dizer do que você gosta. Isso é autenticidade que a gente estava falando. É ser autêntico, é se vender desse lugar de saber de si. Saber de si. Então, primeiro eu faço esse trabalho. Antes da pessoa chegar lá no LinkedIn, não adianta a gente só colocar lá vamos entender quem a gente é, vamos entender qual é a tribo da gente. Você me lembrou um caso que eu fui em Moçambique em 2019 e a gente tinha que se apresentar lá na frente para um público que era uma missão, né? Então, humanitária. Só que não interessava o que você fazia. Você tinha que se apresentar. E aí, o que interessava para eles não é o trabalho, não é o estudo, eles não têm acesso. Eles nem sabem. E aquilo me pegou muito. Tá vendo? Porque você fala assim, caramba, como que eu vou apresentar aqui? Aí você começa assim, o que importa para eles é, você é filho de quem? Você é irmã de quem? Você gosta do quê? Sabe, coisas que são muito mais da nossa natureza, né? E que humaniza, né? Que humaniza. Que humaniza. Porque ali não tem nada a ver. Ninguém vai querer saber se você estudou em qual faculdade, fez MBA de alguma coisa. E você, já, na sua vivência como mentora, trabalhando marca pessoal, você já viu transformações ou até mesmo líderes que caíram em si, que talvez não estejam na posição errada? Que estejam numa posição, talvez até que não é para eles. Mas muito. Muitos. Eu digo que eu até fiz um artigo essa semana passada, falando que quando a gente começa início de carreira, a gente quer saber o que dá certo, o que dá dinheiro. E beleza, isso não é crítica. A gente está querendo ter um reconhecimento. Então, a gente vai buscar aquilo que dá certo. E aí, eu comecei no mercado financeiro, né? Eu estreiei no trabalho pelo mercado financeiro. Só que, já com meu filho pequeno e tal, eu falei, cara, não é aqui. Número nunca foi o que, de fato, fazia o meu olho brilhar. Mas eu era boa, inclusive, em trabalhar relacionamento com os clientes. Era administração de fortunas, então eu criava vínculo com as pessoas, eu falava, e era outra história. Mas... depois eu falei assim, quanto eu sufoquei de mim, o quanto eu calei sobre mim para poder seguir uma trilha do que era politicamente correto, do que daria certo. E aí chega uma hora que eu falo que a conta chega. Você começa a parar e pensar e dizer assim, tá faltando alguma coisa. Eu lembro, eu fiz um trabalho numa empresa grande, que eles, 50 anos, eles faziam uma demissão compulsória. Gente, 50 anos... Eu faço imagina, né? Então, 50 anos, e eles me contrataram para fazer um trabalho de marca pessoal com esses gestores. Porque, assim... o nome da empresa, o CNPJ, era a razão, né, deles existirem. Então, assim, como é que você tira, a partir de hoje você não pode mais usar, eu me entrego o crachá. Tinha gente que adoecia, tinha gente, já teve caso até de suicídio. Nossa. Então, é sério isso. Então, assim, vamos trabalhar para ele ver valor na marca dele e ele poder sentir aquela pulsão de vida, aquele estímulo, a partir de algo que ele não fez e que ele gostaria de fazer agora. Que ele vai receber um bom dinheiro, que ele já tem maturidade de trabalho, maturidade psicológica. Quem sabe ele não pode ser agora quem ele sonhava em ser quando pequeno. Quando você crescer, você quer ser o quê? Mas a vida me trouxe para esse lado, mas meu pai me levou para isso. Então, assim, agora ele pode escolher. E empodera, né? É muito sedutor essa coisa de você dizer assim, agora você pode escolher o que você quer ser e fazer. A família já estava sofrendo, porque a mulher disse, esse cara vai ficar de pijama até agora às 11 horas da manhã. E tinha muito caso de divórcio também. Olha que louco. Porque a mulher é acostumada de ter o marido só aquelas horinhas. Trabalhando, estava tudo bem. Né? De repente ele passa a ficar o dia inteiro, e aí é complicado. E chegou um dia que um executivo falou assim para mim, olha, Valesca, eu não posso reclamar da minha vida. Eu... amealhei aí uma boa poupança, vivo bem, já estou na 3ª geração, curti meus filhos, hoje eu já curto os netos, mas a sensação que eu tenho é que eu escorei a minha escada num muro que não era o meu. Isso é muito profundo.
Tô perfeito. Isso eu trago para vida. Eu falo em palestra hoje. Porque é isso, a marca pessoal, você vai calçar o sapato no seu número. E se você não pode calçar o sapato no seu número hoje, você vai entender qual é o seu número e você vai aos poucos fazer essa transição para chegar onde de fato você quer estar, fazendo o que você quer fazer. Falando de um lugar com muita propriedade e alegria e felicidade de ser quem você quis ser a vida toda, ou então despertou para ser numa determinada fase da sua vida. Uhum. E a gente vê muito também, na nossa experiência com assessments, com avaliação de potencial, programas de sucessão, a gente ajuda as empresas a repensar ali o modelo de sucessão, né? A fazer as avaliações para identificar os talentos, os possíveis sucessores. E percebemos que muitas vezes esse processo não tem uma rigidez, um critério adequado. E recentemente a gente fez um programa de avaliar as pessoas que foram mapeadas internamente para entrarem no programa de futuros líderes, novos líderes, algo assim. Jovens talentos, futuros líderes. E aí a avaliação era para identificar quem são esses, avaliar o perfil de liderança dessas pessoas para eles poderem ir para participar desse programa. E nos deparamos com pessoas que na hora da entrevista, do assessment, declaradamente falaram, não, eu estou aqui porque o meu líder falou para eu participar porque ia ser bacana para mim. E a pessoa está lá há muito tempo naquela função mais técnica, né? Então, uma empresa com uma característica muito técnica. E aí você se depara com esse tipo de situação, né? Ou seja, não tem esse olhar de entender, né? Como é que a gente pode, até pegando essa questão aí da liderança integral, ajudando o seu time, o líder, né, como um líder integral, ajudar o seu time a entender esse caminho. O que você pode dizer a respeito disso? Olha, agora você me remeteu a uma situação. Eu fui fazer um trabalho na Bahia, em Salvador. E eu lembro, foi 1 ano trabalhando com essa empresa, uma empresa grande, de call center. E eu lembro que teve uma gestora lá que falou assim, olha, eu perdi a minha melhor funcionária, minha melhor colaboradora, mas assim, era o meu braço direito, mas foi a dor de perder, foi a dor de vê-la dando o seu voo magistral. Ela trabalhava aqui, ela era maravilhosa, uma pessoa assim, uma colaboradora única, comprometida, mas o sonho dela era ser instrumentadora. E aí um dia ela falou, olha, eu tô juntando dinheiro, nananã, mas não vou sair agora não. E aí eu olhei para ela e falei assim, você gostaria de sair agora? Então aproveita, E teve uma conversa com ela falou assim, o olho dela brilhava porque ela tinha muito medo de frustrar a líder dela, que foi quem deu as oportunidades internas e ela, claro, boa, também nadou abraçadas. E ela falou assim, hoje ela está instrumentando no maior hospital aqui de Salvador. Olha. Super bem remunerada, já comprou a cada... Então, assim, porque ela ama fazer aquilo. Ela disse que assistia filmes, sabe? Então, assim, tem algo mais prazeroso do que você ajudar alguém a sentar na sua justa medida, calçar o seu justo número, sentar na sua justa cadeira, fazer aquilo que de fato ela nasceu para fazer? E eu vejo, se eu estivesse no mercado financeiro administrando fortunas até hoje, eu seria muito infeliz. Talvez tivesse até mais dinheiro, mas não seria feliz. Então, assim, eu acredito assim, o que é para ser tem muita força. Eu digo que quando a gente quer muito uma coisa, muito, e a gente faz a parte da gente para se aproximar dessa coisa, o universo não tem outra opção a não ser conspirar a favor. Eu acredito muito nisso. Então chega uma hora que a oportunidade chega, mas tem que te pegar preparado. E certo do que você quer. Meu avô dizia que cavalo selado não passa 2 vezes. Eu aprendi. Muito bom esse insight. Para quem quer ser um líder integral, a gente já viu que tem que passar pelo autoconhecimento. Mas além dessa dica,
Quais outras dicas você pode dar para quem quer ser um líder integral? Olha, o líder integral, ele é comprometido com nós. Ele é comprometido com ele é comprometido com as pessoas, ele é comprometido com a comunidade, ele é comprometido com o planeta. A terceira dimensão da liderança é a gestão de negócios. Eu falo muito da responsabilidade social ética. A gente está passando por mudanças climáticas seríssimas. Então, assim, a gente precisa olhar e entender o quanto a gente hoje está ajudando a maltratar o planeta. Os recursos são esgotáveis e a gente não está se dando conta porque é um lucro. Então, hoje, a gente fala de geração de valor compartilhado, de impacto social e ambiental positivo. A gente fala o social pessoa, ambiental planeta. Então, a gente está entendendo que a gente precisa ter uma responsabilidade para o bem-estar geral. Coletivo, geral. Então, esse líder integral, ele é um líder consciente. Ele trabalha também uma cultura consciente, uma gestão consciente, a consciência nos negócios. O que é um negócio consciente? Porque eu digo, hoje a gente trabalha muito o conceito de marcas favoritas. Sim. Então, assim, olha, essa marca, ela desmata, mas ela replanta. Ela tem uma responsabilidade. Isso. Né? Então, isso está mudando. As pessoas hoje vão comprar produtos que não tenha teste animal. Então, assim, é uma mudança de consciência que, se o líder não é integral, ele não integra todo esse sistema, ele vai passar ao largo dessa evolução. Vai perder relevância e fatalmente vai perder competitividade. Então, é um líder que ele entende, e é um líder que ele é líder, mas sempre aprendiz. Ele está sempre querendo aprender mais, evoluir. Ele não estanca. Ele é menos. Ele confronta com um propósito. Ele força a curva, mas ele não conflita barato, sabe? Não é aquela coisa de conflitar para mostrar poder. Ele tem uma maturidade. Eu gosto disso. Ele tem essa maturidade, sabe? Até porque o mundo muda cada vez mais e a pandemia veio para dar uma reviravolta, né? E aí, nesse contexto que você comentou que essa nova edição do seu livro traz esse olhar ampliado para esse novo momento, esse novo mundo, num contexto em que hoje a gente tem um modelo de gestão remota, híbrida, que dica que você dá para o líder ser cada vez mais humanizado, empático nesse ambiente em que tem que gerenciar equipes remotas, às vezes até de outras culturas, né? E distantes fisicamente. Tem empresas que, apesar de ter muitas empresas voltando para o presencial, ainda tem empresas 100% remotas e que vão continuar assim, ou no modelo mais híbrido, e isso a gente sabe que é desafiador. Já é desafiador lidar no dia a dia. E nesse contexto em que você não tem um contato ali, às vezes até a questão da confiança pode pegar, né, também. Como que você casa a ideia do líder integral, o líder humanizado nesse sentido? Olha, o líder integral, ele vai buscar uma proximidade para conhecer o outro e para se colocar de forma justa e honesta nessa relação. A gente fala muito de uma honestidade, né? De uma pessoa que... E ser honesto, se numa relação a gente está falando de duas pessoas, para ser honesto, a perspectiva dessas duas pessoas tem que estar ali conjugada. Uhum. Então, nesse ambiente remoto, eu falei muito, né, na época da pandemia. Olha, você está lidando com uma vulnerabilidade muito maior. Entende que aquele profissional que está na casa dele, ele tem todo um ambiente familiar ao redor dele. Teve uma situação muito gritante, que eu trabalhei com uma empresa e aí um gestor, né, era um diretor, marcou uma reunião, todo mundo logou naquela hora. E chegou uma hora que ele fechou a câmera e saiu, a câmera e saiu. E depois, por quê? A esposa foi tomar banho,
ele tinha gêmeos pequenos e um dos gêmeos caiu e tomou o choro. Ixi. E ele fechou, né? Ela meio que olhando as crianças ali brincando, um caiu. E ele falou, gente, meu filho tomou o choro, ele estava meio, sabe, sem conseguir chorar, e ele pegando a mulher saindo do banheiro, aquela confusão. E aí o diretor questionou na frente de todo mundo, cadê o fulano? Só logou e deu uma, né, vazou? Sumiu. Sem entender o E contexto. aí depois ele entrou e aí alguém falou, né? Um colega dele falou, olha, o fulano... Cara, meu filho estava assim. E aí ele ligou pro diretor e falou, olha, eu tô em casa, mas assim, em qualquer situação, meus filhos são minha prioridade. Perfeito. Eu tenho gêmeos. Qualquer coisa que possa ameaçar a saúde, a sobrevivência deles, eu vou parar tudo e vou atendê-los. Então eu saí por isso. Agora, de uma próxima vez... Antes de você falar, eu gostaria muito que você conversasse comigo para entender o contexto e eu vou ter o maior prazer de te explicar para não ficar essa situação de um comentário solto que não condiz com o que estava acontecendo. Isso é maturidade. Muito bom. E é uma liderança reversa. E é uma coragem entende? gerencial. Liderança até. reversa. Porque o colaborador, ele é gerente, ele é líder, mas o outro era um diretor. Mas não teve uma postura condizente. Aí eu falo assim, será que de fato as pessoas admiram esse diretor? Porque ele quis mostrar poder falando isso, mas ele se expôs forma a fraca. marca dele, a marca de liderança dele, na frente de todo mundo. Sim. Ficou ruim para ele. Exatamente. E você vê que hoje em dia tem muito essa cultura do cancelamento, né, que a gente vê. É verdade. No mundo digital, mais ainda, e com as novas gerações, mais ainda, né? Mas vai e passa, né? O quanto a marca pessoal é importante para você não ceder nessa cultura de cancelamento. Quando você tem a sua marca pessoal, tem uma reputação, que a marca pessoal ela trabalha muito uma consistência, né, uma autenticidade para que você ganhe reputação. Então são vários, eu digo que tem os aspectos internos da marca pessoal e tem os aspectos externos da marca pessoal. E a gente precisa trabalhar equilibrando isso. Quando você tem uma marca bem posicionada, que você sabe tá claro a tua entrega, a tua promessa de valor, quem você é, o que você faz, sobre as tuas crenças, o que você acredita, porque isso vai gerando a conexão, é a parte mais humanizada. Olha, eu admiro porque ela faz voluntariado, olha, eu admiro porque ela não come carne, eu admiro porque ela é vegana, a gente vai buscando os pares afins. A gente vai admirando aquilo que a gente entende que é um bom conceito. As afinidades. As afinidades. Então, quando você está melhor posicionado, por mais que alguém venha te cancelar, que sempre vai ter alguém para te cancelar. Até porque cancelar virou moda, criticar virou moda, é bonito. E dá ibope. Então, Sim, vamos dá um falar... hype, né? Dá engajamento. E agora ficou até chato, porque aí a pessoa, esses dias estava em um maior escândalo com o negócio da fala do cara. Isso. E aí eu falo assim, gente, eu não sei se isso foi uma jogada de marketing infeliz. Nem sei se ele acredita nisso, não conheço. Mas porque você já fica achando que hoje criticar e fazer contraponto é lindo. Virou moda, é a máxima agora das redes sociais. Vamos criticar, dar uma surfada, olha, né? eu admiro muito o trabalho do fulano de tal, mas... Aí vem aquela crítica. Claro, uma outra coisa, mas assim, você não precisa ficar o tempo todo sendo a palmatória do mundo, né? Então, quando você é uma marca bem posicionada, isso aí é um grande valor de ter um posicionamento forte de marca pessoal. Porque você está tão bem posicionado, sabe que o que vem de fora Não atinge, não abala a tua reputação. O teu próprio posicionamento de marca já depõe a teu favor. Será que é muito polêmico eu pedir uma análise crítica de uma forma profissional desse posicionamento do Thales, nesse caso? Olha, eu não o conheço bem. Eu não gosto de falar de quem eu não conheço. Eu Mas vou só falar das ações, da né? ação, né? Eu vou falar da situação em si, não da pessoa, porque eu não conheço. Gente, é um despropósito. O mundo caminha numa direção, né, de igualdade, de inclusão, e a pessoa está puxando para baixo, né? Um posicionamento misógino, adoecido, arcaico, né? É essa opinião. Não estou falando da pessoa, estou criticando a ação. E
E aí eu falo assim, a gente está brigando tanto por uma igualdade de gênero, por menos preconceito, por direitos iguais, né? Uma liderança, uma sociedade mais igualitária. E a pessoa vem e faz isso, puxa para baixo. Daqui a pouco, isso foi gênero. Uma pessoa que fala disso em relação à mulher, para mim, vai abrir espaço para falar de cor, de sexo, de tudo, de opção religiosa. A gente está muito preto e branco, né? É direita e esquerda, é isso. E aí todo mundo cria um posicionamento que eu digo que é pesado. É pesado, tem um ranço, sabe? Você não aceita o outro pensar diferente de você. E o outro quer fazer com que você acredite que o que você fala, o que você gosta, o que você... É certo, é chato. Ou para se você não fala o que eu concordo, eu vou te cancelar. Tem isso também. Mas aí, olhando até para a marca pessoal, você acha que sustentar aquela crença, independente de qual que seja, é fundamental para a gente manter aquela imagem ou reconhecer mesmo é um caminho? Vamos lá. A marca pessoal, ela tem duas funções. Identidade, ela te dá uma identidade. E segundo, ela te conecta a um contexto. Bom ou ruim. Isso é um ponto. Então, nesse caso... I'm sorry, mas eu não consigo ver nada de positivo nesse posicionamento, porque é retrógrado. A gente está caminhando numa direção onde, sabe, onde as posições são mais transversais, onde a gente fala de uma honestidade, de uma igualdade, de uma inclusão, né, de um acolhimento das diversidades. A pessoa faz um contraponto tão gritante desse. Para mim, eu não vejo nada de positivo. Ele pode ser autêntico. E eu vou te falar, tem coisas que é melhor até calar. Não falar. Eu acho que quando a pessoa vai contribuir, né? Isso. Quando a pessoa vai a público falar uma situação dessa, tão... Se ele quis chamar atenção, ele conseguiu. Mas não acho que isso seja positivo. Eu acho que talvez não tenha sido uma questão de chamar atenção, porque é bem infeliz. Eu acho que talvez você emitir uma opinião sua, independente de qual seja, se está certo ou errado, é aquilo que a gente falou, né? Eu posso ter uma opinião. Sendo bom ou não, contribuindo ou não. Eu gosto de vermelho, você gosta de azul e tá tudo certo. A gente convive numa boa. Mas você depois voltar e ter que pedir desculpa por ter transmitido uma opinião, você acha que isso... E aí eu não tô nem me referindo ao caso, eu tô falando mais na essência do conteúdo. Você acha que isso pode abalar a sua imagem? Você voltar atrás naquilo que você acredita para ficar bem na fita com eu uma acho turma? que é mandatório ele voltar atrás. Se é algo tão gritante, às vezes a pessoa vai até a empresa, vai começar a ser cancelada também, não é só ele, entendeu? E se ele se ressente daquilo, se ele viu que ele falou besteira, eu acho que ele tem que ir se retratar sim. É um pedido de desculpas, eu acho isso honesto. Eu Muito acho bom. Honesto. Vai ter gente que não vai aceitar e vai ter gente que fala assim, olha, melhorou, né? E isso tem empresa, isso é tão sério, que tem empresa, quando o colaborador, né, o profissional, ele faz alguma coisa errada e ele é uma pessoa de tomada de decisão estratégica na empresa, a empresa fala, você vai agora a público. Já teve caso de demissão. Porque ele até foi afastado, mas se você fala de uma liderança humanizada, falas desse tipo, tá tudo sendo menos humanizado, né? Tudo menos Você humanizado. concorda? Se a gente está indo para um lado mais humanizado, a gente só vê algo E aí, olha desumanização. só, se a empresa mantém essa pessoa numa posição estratégica dentro da empresa, a empresa está conivente com esse tipo de pensamento. Você entende? É o que eu falo da marca pessoal e a marca profissional. Sabe? A marca empregadora. E aí eu te pergunto, qual o risco das empresas de colocar líderes que tenham marcas pessoais fortes para representar essas empresas hoje, né? Porque hoje em dia, a gente trouxe o Diego Cidade aqui e ele disse que para as novas gerações, principalmente a geração Z, eles gostam de ver o líder na frente, ou seja, personalizar uma marca, personalizar uma empresa. Mas qual o risco para as empresas de personalizar? Olha, eu acredito que cada vez mais a tendência é personalizar. Lembra que eu falei? Pessoas compram pessoas. Então, eu vou buscar pessoas para dar um ar humano, para humanizar a minha marca.
Eu vou apoiar causas, eu vou adotar a questão da responsabilidade social ética. É um posicionamento correto, da honesto. Marca. Isso. Agora, é inteligente das marcas buscarem profissionais que tenham uma marca forte para tocar o seu negócio. Por quê? Porque ele representa lá o CNPJ. E mais do que isso, né? Essa marca pessoal, ela tem que estar conectada com a marca. E com o propósito. Com o propósito daquela marca. Não tenha dúvida, porque senão vai ser uma comunicação truncada completamente. É um tiro no pé. Senão aí tira um tiro no pé da marca. Isso, Exato. de ambos, inclusive. Porque eu falo que a gente precisa trabalhar a consistência. Consistência é fundamental para trabalhar. E eu faço todo um cheque dessa questão de consistência. Porque às vezes a pessoa diz que gosta de uma coisa e é igual assim. Ah, não, mas eu sou uma pessoa que trabalho pela igualdade. Aí vai lá e fala uma coisa. Você entende? Tem aí uma desconexão. Eu parei uma época de trabalhar com político, que eu assim, olha, eu tô aqui, eu quero que você me ajude a trabalhar a minha marca pessoal. Traz a sua plataforma de governo. Aí tem que ter porque... Não, você disse que daqui vai apoiar as mães solteiras. Não sabia nada sobre as mães solteiras. As dores Não dela. tinha nada que incluísse um benefício, um valor agregado para esse público na plataforma de governo dele. Não eu é falei, olha genuíno. só, Exato. é só para ganhar voto. Sim. Mães solteiras, trabalhadoras do meu Brasil, e não tinha nada. Não tinha nada, não era genuíno, não era honesto. E a gente entende que por isso que a gente tem que trabalhar muito a marca pessoal, porque a gente sabe que tem muitos líderes em vários setores, tá? Em vários setores, não é só na política, não. Tem vários que estão falando coisas para atrair público. Isso a gente pode Você citar entende? também. Não tem... Então, assim, vão falando coisas que não condiz com o que eles pensam, para exatamente atrair público. E essa coisa da rede social hoje está formatando caráteres assim questionáveis, sabe? Duvidosos. Não, olha só, porque se fizer isso vai dar mais like. Se falar isso vai não sei o quê. E aí, quanto mais... Tem um consultor amigo meu que fala, olha, o que mais vende hoje é sexo, violência e bizarrice. Exatamente. A bizarrice tá em alta, tá né? Porque em dá um alta. hype. Gente, então, aí eu falo, olha, tá todo... Aí por isso que eu entendo aquele conceito do gado, né? Porque quando Manada. você tem 3 situações assim, é só veicular informações com essa mote, origem, com esse né? mote, que vai dar ibope. E aí fica todo mundo no compre Na manada, batom, sabe? Na manada. Tem que ter cuidado. Por isso que é importante também a marca pessoal, para a gente preservar o que para a gente é essencial. O que é inegociável para você? Quem sabe dizer? A gente tem que parar para pensar. Então, você pode vestir qualquer máscara... Que vai te servir. E vai sentar em qualquer cadeira e calçar qualquer sapato, que tá tudo certo. E a gente vê que você fica... Eu acho que esse boom de redes sociais, até falando sobre marca pessoal mais de forma profunda, você falou que é do porão, né? Hoje em dia a gente vê mais superficial. Sim. Porque você fica, a gente até comentou antes do episódio, refém de críticas ou até mesmo de elogios. Então, quando aquilo te ataca de uma forma, se você está sendo validado por um certo público, você está indo bem. A partir do momento que aquele público te critica, você já você precisa do você like. já muda. Você já muda. Então, assim, acho que você fica... A gente falou no episódio anterior, num episódio com o Ednei, que tem um episódio do... Como que é o nome daquela série? Black Mirror? Black Mirror. Que você fica refém dos likes. Que você olha a pessoa e olha a quantidade de like, de quantidade de seguidores. A sua reputação, ela tá vinculada diretamente à quantidade de likes, estrelinhas, coraçõezinhos que Gente, você eu tô tem. repaginando meu modelo de trabalho inteiro e tô indo para online, porque recentemente eu falo, eu sou old school. A pessoal que eu trabalhava no RH tá saindo, tá aposentando. Aí tá entrando uma nova leva. Aí a última vez de uma empresa que eu já atendo há anos, a pessoa entrou, a nova líder, falou, mas ela não tem TikTok, ela não tem YouTube, eu tenho LinkedIn. Não, mas não basta. Eu falei, gente, eu me rendo. Vamos então. Estou gravando 3 cursos online. Vou abrir agora o meu YouTube. Aí eu estou fazendo uma mentoria com uma pessoa em Londres. E ela fala assim, Valesca, você tem que ir pro TikTok. Você não vai me pedir isso.
tem que furar a bolha. Aí agora eu tô com essa coisa, fura a bolha, fura a bolha. Mas ela falou uma coisa certa. Às vezes, o público que mais precisa que você ajude a construir uma marca pessoal... Você não consegue acessar até, porque você Então não vamos testar. Mas você vê que a gente tem que quebrar preconceitos, né? E experienciar coisas novas o tempo todo. Mas eu acho que nós temos uma vantagem, e aí eu me incluo aí nessa geração, que é ter vivenciado todas essas transformações. Eu acho que nós somos de uma geração que passou por toda essa transformação da tecnologia, do digital, né, pandemia. Nós vivemos aí várias coisas que então, acho que nós somos uma das gerações mais adaptáveis que tem. E consegue transitar muito bem. Pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Mas eu vejo... Porque no meu caso, eu vejo como vantagem. Aqueles que colocam como uma vantagem, eu acho que surfam e ainda lidam melhor, com uma resiliência maior, com uma adaptabilidade e flexibilidade melhor. Mas aqueles que se prendem ao passado, viram resistentes e acabam assim, atrapalhando ali as transformações até dentro das empresas. Teoricamente, a gente tem tudo para aproveitar, né, o melhor que tem de tudo isso. Olha, eu vou te falar, eu vivi aqui uma crise muito grande, porque na época da pandemia, eu tive que fazer ali uma manobra num transatlântico em mar revolto, né? Então surfei, fiquei esgotada, peguei um burnout. Era live de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Eu fiquei completamente avessa à rede social. Suga, né? Eu fiquei tão avessa que invadiram meu gerenciador do Meta, eu perdi meu Instagram, eu perdi o meu Facebook e eu fui banida do WhatsApp. Eu que sou toda certinha, que faço... Digo, gente, o que é isso? Aí a minha terapeuta, você não queria passar ao largo das redes sociais? Sumiram com as suas contas. A sorte é que eu fiquei com o meu LinkedIn. Tinha gente que ligava para o meu ex-marido para perguntar se eu tinha feito a passagem na pandemia, porque eu sumi, eu não tenho mais celular, não tenho mais... Gente, eu tive que abrir do zero. E olha que interessante. Olha, mas aí, como você tinha 16 mil seguidores, na época, agora você vai ficar ali gotinha, né? E você ainda não tá com um canal no YouTube e tal. Então, tira o número de curtidas. Eu digo, me recuso. Vamos lá mostrar. Se vão ter 3 curtidas, vão ter 3. Se vão ter 60, vão ter 60. Sim. Não vou entrar nessa escravidão. Nessa escravidão. Não vou, porque eu faço o contraponto. É uma escravidão, e é isso. Né? Entrou um, entrou 2, saiu 2. Não, é no tempo. Mas eu fiz resistência para voltar. E aí quando a água vai subindo, vai batendo, né? Você de repente tinha uma agenda que não tinha agenda e agora começou a sobrar espaço. E aí a pessoa que deixa um recado, como é que você... Eu falo, cara, eu preciso me atualizar. Aí comecei com preconceito, olha a resistência. Mas gente, o pessoal só tá nessa rede social aí... Aparecer. Olha só, se tem gente... falando assim na rede social, é porque tem espaço para todo mundo chegar e falar. E se tem falastrões, é porque não tem gente... Tem então vai alguém lá para falar alguma coisa decente para fazer contraponto. Sim. Então vamos para a rede social. É isso mesmo. E Valesca, agora olhando assim para os nossos líderes que querem ser líderes integrais, né? O líder integral. Você pode falar um pouco do seu livro, como você aborda, e dar essa dica para eles de leitura? Claro! Olha, é uma leitura, eu digo que depois de 10 anos, eu lancei assim, eu falo, se a mensagem é necessária, o livro é atual. E aqui é um compilado de 10 anos de experiência com liderança, passando por uma pandemia e atualizando essa visão do líder. Quando, em relação a si próprio, porque eu começo com a metodologia integral, ela tem 3 dimensões. A primeira dimensão é o líder de si. Quem não é líder de si mesmo não pode liderar quem quer que seja. O líder de pessoas. Líderes cuidam de pessoas. Pessoas cuidam de negócios. Essa é a ordem. E depois, a gestão consciente do negócio. O negócio, ele tem uma alma também. Ele tem uma marca e ele precisa também fazer a gestão dessa marca. E como é que ele faz a gestão dessa marca? Se posicionando de forma responsável. Então, eu vou falar de uma gestão de negócios conscientes. Como é que você aprende a fazer a gestão consciente de um negócio?
E como é que você forma novos líderes com essa nova consciência, com esse novo direcionamento. Então, como é que eu crio valor compartilhado? Como é que eu gero impacto social e ambiental positivo? Como é que eu cresço a minha marca a partir de um compromisso com as pessoas, com o planeta e faço essa roda girar, sabe? Sair do dark side e a gente ir para a luz, que eu acho que essa tomada de consciência fala muito disso, né? Da gente brilhar iluminando. Muito bom. E antes da gente encerrar, tem uma pergunta. Você teve um líder que te inspirou Tive. nessa Tive. filosofia aí do Tive. líder integral? Eu digo que a gente enxerga com o que traz dentro. Eu trabalhei no Private do Citibank há milênios atrás, estagiando, né? Eu tive um gestor que fez carreira, depois eu soube, ele fez carreira, ele entrou como office boy, nem sei se isso existe hoje, a gente tem que... Acho que não existe, olha só, das antigas, né? Olha eu aqui com o meu boomer. E ele fez carreira, mas assim, uma pessoa na dele, sabe? Pouco falava, não era muito de... Porque, no private, só aquelas festas nababescas, Glamour, e blá, né? blá, glamour, né? E tudo era flash. E ele era mais dos bastidores. Teve um dia que ele foi promovido e foi morar em Nova York. E ele falou, não quero festas, eu quero as pessoas aqui. E a Dona Maria, Dona Maria era baixinha, moreninha, com óculos de fundo de garrafa, coitada, que a gente não via nem o olho. E ela falou, eu quero a Dona Maria aqui. Olha só, eu já com essa coisa da humanidade, olha como a gente traz, né? Teve gente que falou assim, sabe, jura, vai aqui, traz o fulano que é garçom, o garçom, sabe, a gente podia estar tomando champanhe não sei aonde. Eu vi um dos VPs falando. E ele não, fez lá internamente na sala de reunião, e ele falou, olha, eu saio daqui muito grato às pessoas que me apoiaram e que cuidaram de mim. Dona Maria, eu quero que a senhora saiba que todos os dias que eu cheguei aqui, eu vi que a senhora trouxe o chá, que não era um chá comprado pronto, era um chá de erva, que a senhora tinha cuidado de trazer na hora que eu chegava. Brau, ele foi mostrando e agradecendo o valor de cada uma daquelas pessoas que ele não teria a menor obrigação, mas é grandeza humana. Nossa. Nunca vou esquecer dele. Perfeito. E eu falo que nenhuma marca se torna forte sozinha. Marcas fortes crescem juntas. Nossa, essa é a minha crença. Sem Perfeito. dúvida. Nossa, depois dessa história emocionante, só temos a agradecer a sua presença, Eu Valesca. que agradeço a parceria. E vários insights inspiradores, espero que vocês tenham gostado. Nos curtam nas redes sociais, sigam nos nossos canais, sigam a Valesca, a gente vai deixar aqui tanto o LinkedIn, Instagram, todos os canais dela. Muito obrigada, Valesca. Obrigada a vocês pela oportunidade Obrigada, de troca. Valesca. E até a Obrigada. próxima, pessoal, para o Até a próximo próxima. episódio. Nossa, gente.